Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, que Deus esteja conosco nessa manhã, mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui prestando o nosso culto ao Senhor. Né? Sabemos das dificuldades aí, ainda não estamos nos reunindo lá no templo, mas eu creio que os irmãos, como nós já pedimos, já falamos, em casa, os irmãos podem prestar o seu culto ao Senhor. Então basta você juntar a sua família para glorificar o nome do nosso Deus. Então vamos estar orando nesse momento, vamos estar agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo nessa manhã. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória seja dada. Quero mais uma vez te agradecer por essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor está nos concedendo, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, para, ó Deus, cultuar ao Senhor. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa tecnologia que nós temos e assim, ó Pai, mesmo à distância, nós podemos nos unir, ó Deus, virtualmente e assim prestar o nosso culto como igreja do Senhor, Pai. Esteja abençoando cada irmão, cada irmã, Pai, ó Deus, que está, ó Deus, nos assistindo, ó Deus, aqueles que também vão nos assistir, ó Deus, esteja abençoando, Pai, cuidando, ó Pai, de cada família, ó Pai, ó Deus, nos ajudando, Pai, a passar por essas dificuldades, ó Pai. Ó Deus, sabemos que podemos confiar no Senhor, podemos descansar em Ti. Então, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a cada vez mais a descansar no Senhor. Então, Pai, tudo isso eu venho te pedir e já te agradecer. No nome de Jesus, amém. Gostaria, nessa manhã, estar lendo junto com os irmãos o livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 29. Vamos estar lendo a partir do verso 10. Tá? Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 10. Tá? Vocês podem me acompanhar nas suas Bíblias, tá? Celular, o que vocês tiverem aí em mãos, vocês podem me acompanhar. Diz o seguinte, verso 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Verso 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Verso 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispensei, e os trarei de volta para este lugar, de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Eu vou estar repetindo o verso de número 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que Deus possa estar aplicando a sua palavra lida em nossos corações. É maravilhoso nós podermos olhar para a palavra de Deus e ver que Deus, mesmo lá no passado, ele cuidava do seu povo, mesmo ali o povo tendo errado, o povo não tendo obedecido ao Senhor, o povo foi disperso, foi para a Babilônia, né, a Síria, e ali Deus, mesmo ali, havia uma promessa que Deus estaria ali com eles. Tá? Então, aquele povo precisava confiar.
E Deus prometeu que traria o seu povo de volta. E foi o que aconteceu. Deus traz de volta o seu povo para Jerusalém. Então é interessante que, né, Deus continua o mesmo. Deus, ele quer que nós possamos confiar nele, obedecer a sua voz. E aqui ele coloca, né, sou eu que tenho planos para vocês. Então é interessante nós entendermos isso. Deus tem um plano na sua vida. Né? Se você me perguntar qual é o plano, eu não sei, mas Deus sabe. O que você e eu precisamos fazer é confiar no Senhor, é descansar no Senhor. E aqui, nesse verso, ele fala, planos de prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. E eu creio que hoje, né, nesse período que nós estamos vivendo, o que nós estamos mais precisando é de esperança, né? É de ter, né, uma esperança. Aliás, nós já temos essa esperança. O que nós precisamos fazer é confiar nesse Deus tão maravilhoso, que se preocupa conosco, que quer o melhor para nós. Então isso realmente é algo que enche o nosso coração de alegria. Que você, nessa manhã, você possa entender isso e se render cada vez mais aos pés do Senhor. Confie, né? Deus, ele fala para você que ele tem planos na sua vida, planos de fazer você prosperar. Ele não quer causar dano a você e nem a sua família. Ele quer fazer com que você prospere, que você tenha esperança e um futuro abençoado. Amém? Nesse momento nós vamos estar adorando ao nosso Deus. Tem uma canção, um hino do nosso cantor cristão, é o número 1, né? Antífona. Então nós vamos estar ouvindo nesse momento e logo após nós vamos estar também escutando uma outra canção, Estrela da Manhã. Então vamos estar ouvindo os louvores nesse momento. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia.
nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Tivemos aí, né, os louvores, né, vamos ter ainda mais uma, mas antes nós vamos estar orando. Temos aqui alguns pedidos de oração. Eu vou estar aqui lendo, né, a nossa irmã Maria Elisa, a nossa diaconisa Maria Elisa, ela está pedindo oração pela mãe da Janete, esposa do pastor Mauro. Ela está no CTI do Hospital Memorial de Engenho de Dentro. Então vamos levantar um clamor para que Deus venha restaurar a saúde da mãe da Janete. E também ela pede oração pela irmã Ruth, esposa do irmão Jorge, que também está internada. A nossa irmã Maria Elisa também está pedindo oração por ela, pela saúde dela. Então vamos também levantar um clamor para que Deus esteja aí restaurando a saúde da irmã Ruth e também, né, abençoando e restaurando a saúde da nossa irmã Maria Elisa. Temos aqui também o nosso irmão Damião. Ele está pedindo oração pela sua família, né, que Deus continue abençoando cada um ali, dando saúde também a cada um deles. Então esses são
alguns pedidos que nós temos aqui, né? No decorrer da transmissão, aparecendo outros, nós vamos estar falando. Tá? Então vamos orar mais uma vez, colocando diante de Deus esses pedidos. Né? E também quero agradecer mais uma vez aos irmãos e irmãs que têm sido fiéis, né? Têm entregado o seu dízimo à casa do Senhor. Né? Deus possa estar aí abençoando cada um deles. Quero aqui também aproveitar, né, ontem, conversando com o irmão Nelson, Diácono Nelson, né, lá na igreja, temos algumas obras a fazer. Mais uma vez, eu quero contar com a ajuda dos irmãos. Precisamos, né, principalmente dos homens, né, precisamos aí da ajuda. Temos ali algumas infiltrações. Né, nós fomos lá no terraço, vimos lá que tem rachaduras. Precisamos ali fazer um trabalho ali em cima, né, de impermeabilização, para que não venha ter mais infiltração. Temos algumas telhas ali rachadas. Então aí eu conto com a ajuda, né, dos irmãos, tanto financeiramente quanto também no braço. Precisamos aí, né, já esse mês nós já tivemos uma despesa, né, nós tivemos que capinar, né, o terreno lá em cima, tivemos que limpar. Né, também é um outro trabalho que nós precisamos também resolver, só que esse aí, no caso, também é um pouco mais caro, mas precisamos fazer isso. E eu creio que nesse momento que nós estamos aí ausentes do tempo, poderíamos estar fazendo as obras. Lá no terreno, o que nós temos que fazer, até foi a sugestão do nosso irmão Antônio Souza, o Tonho. Ele deu uma sugestão e eu achei bem interessante. Ali, em vez de ficar pagando para capinar, ali nós poderíamos aterrar, não é bem aterrar, seria fazer ali uma obra, né, um contrapiso, e assim nós iríamos acabar ali com o mato e poderíamos utilizar aquele espaço. Então a ideia do nosso irmão Antônio é bem interessante. Então aí nós precisaríamos de comprar areia e cimento, né? Que ali poderíamos fazer ali o contrapiso e ali nós acabaríamos com o mato, né? E também a ideia de levantar um pouco mais aquele muro. Né? Então são sugestões que precisamos estar realizando, né? Acabar com as infiltrações. A casa do Senhor, nós não podemos ser desleixados, precisamos ali cuidar do tempo. Então aí fica essa sugestão, do Diácono Nelson, de nós estarmos ali aproveitando esse período e comprando material, né, para poder fazer a impermeabilização. E também a sugestão do nosso irmão Antônio, de estarmos fazendo um contrapiso lá no terreno. Então, por isso, eu quero aproveitar os irmãos, aproveitar aí que os irmãos e irmãs estejam nos ajudando, trazendo sugestões para que a gente possa arrecadar dinheiro para que possamos fazer isso. Né? Então aí precisamos comprar o material e também ajuda dos irmãos, principalmente dos homens, para poder estar nos ajudando, né, a fazer essas obras. Então vamos, né, mais uma vez quero agradecer os dízimos e ofertas e também agradecer aos irmãos pelos mantimentos. Né? Então é importante nós estarmos falando sobre isso. Eu quero agradecer, aproveitar que também aqui é a oportunidade, agradecer ao pastor Matias, o pastor da Igreja Batista aqui no Parque Alegria. Né? Ele nos doou, né, mantimentos para que pudéssemos levar lá para a igreja. Né? Então, meu muito obrigado aqui, que Deus esteja abençoando sua vida e também seu ministério. Né? Foi uma doação bem-vinda e assim nós pudemos fazer mais cestas e também doar. Ontem nós também doamos
algumas cestas, tá bom? Então isso aí é motivo de nós nos alegrarmos. Então vamos mais uma vez orar, clamar ao nosso Deus, e logo após nós vamos estar ouvindo mais uma música do cantor cristão que diz crer e observar. Então vamos orar e logo após nós vamos ouvir esse hino. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero mais uma vez diante do Senhor, Pai, colocar esses pedidos, ó Pai, que a nossa irmã Maria Elisa, a diaconisa Maria Elisa, Pai, nos fez. Ó Deus, São posso estar restaurando, Pai, a saúde da mãe da Janete, ó Pai, esposa do pastor Mauro. Ó Deus, Tu sabes a situação que ela se encontra, ó Pai, ela está internada no CTI. Então nós queremos Te pedir, ó Pai, que seja feita a Tua vontade, ó Deus. A nossa vontade é de ver, ó Pai, a mãe da Janete, ó Pai, com a sua família. Mas queremos realmente que a Tua vontade prevaleça. Também, ó Pai, nós queremos orar, também Te pedindo, ó Pai, pela restauração da saúde da irmã Ruth, esposa do irmão Jorge. Ó Deus, mas também nós queremos que a Tua vontade prevaleça na vida da irmã Ruth, ó Pai. Ó Deus, também queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja aí abençoando a nossa irmã Maria Elisa, ó Pai, ó Deus, diaconisa da nossa igreja, ó Pai, Tua serva, ó Deus, ela pede pela saúde dela, que o Senhor possa estar, ó Deus, também restaurando, ó Pai, a saúde dela, abençoando a sua vida, abençoando a vida de cada um da sua família, Pai, se eu posso estar aí abençoando cada um deles. Ó Deus, também nós queremos Te pedir, ó Pai, pelo Damião, a nossa irmã Anilceia, também diaconisa da tua casa, Senhor. Esteja, ó Pai, abençoando, né, esse casal, abençoando, Pai, a sua família, né, seus filhos, abençoando, Pai, os seus netos, sobrinhos, ó Pai. Abençoe, Pai, ó Deus, cada um ali. Deus abençoe a saúde de cada um também ali, ó Pai. Ó Deus, nós também queremos Te agradecer, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que foram, Pai, ó Deus, levados à Tua casa. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela fidelidade, ó Deus, dos irmãos e irmãs, ó Pai, da Tua casa. Ó Deus, só posso estar, ó Deus, abençoando cada um deles. Nós também queremos, ó Pai, Te agradecer, ó Deus, pelos mantimentos que foram levados, ó Pai, para a Tua casa. Esteja abençoando, Pai, também cada um, ó Pai, que tem nos ajudado. Quero Te agradecer pela vida do pastor Matias, ó Deus, que também nos ajudou, ó Pai, doando, ó Pai, mantimentos para a Tua casa. Esteja também abençoando a vida dele, da sua família, abençoando também o seu ministério, ó Pai. Ó Deus, como nós acabamos de falar também aqui, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a estar, ó Deus, fazendo esses reparos lá no templo. Deus, que nós possamos aproveitar, ó Pai, esses dias que nós não estamos com o templo aberto para poder fazer, ó Deus, esses reparos. Ó Deus, então esteja nos dando sabedoria, ó Deus, nos dando também disposição para estar, ó Deus, ajudando, ofertando, ó Pai, e também, ó Deus, se colocando à disposição para realizar essa obra, Pai. E também, ó Pai, com relação ao terreno, já é uma obra um pouco maior, Deus, também precisamos, ó Pai, de dinheiro para poder realizar essa obra e também, ó Pai, de pessoas para nos ajudar a também fazer essa obra. Ó Deus, tudo isso, ó Pai, eu venho colocar diante do Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, primeiramente, a confiar em Ti, a descansar no Senhor, ó Deus, e ver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, Deus, para fazer ali naquela igreja, Pai. Tudo isso, Pai, eu venho Te pedir e já Te agradecer no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nesse momento, crer e observar. Em Jesus confiar, suas leis observar, oh que gozo
satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Nessa manhã, nós estamos querendo falar sobre a vida que agrada a Deus. É interessante nós estarmos pensando nisso, mas para que para que possamos estar falando sobre a vida que agrada a Deus, eu gostaria que você, aí na sua casa, aonde você estiver, quando você tiver um tempo, você possa ler o capítulo 11 do livro de Hebreus. É um capítulo muito conhecido nosso, e ali onde nós costumamos falar de denominar esse capítulo como, né, os heróis da fé. E ali o autor de Hebreus, ele vai narrar, né, cada história, ele vai falar o que é fé. Então ali ele coloca, né, o seu ponto, né, falando sobre fé, e aí depois ele vai demonstrar na prática, na vida de cada personagem ali, né, a fé de cada um deles. Então é um capítulo bem interessante. Eu não vou falar sobre os heróis da fé, não vou falar sobre o capítulo 11, mas eu peço para que você, se você ainda não leu, se você ainda não teve, né, a felicidade de ler esse capítulo, que você possa depois ler, para que você possa entender
a mensagem nessa manhã. O que eu vou fazer a minha mensagem está baseada justamente no capítulo 12, tá? Então aí por isso que eu peço a você que você esteja lendo o capítulo 11 e depois, né, você leia o capítulo 12. Né? Na realidade, eu vou estar lendo até o versículo 13. Né? Está aqui a minha colinha. Então aí, depois nós vamos estar lendo, né, capítulo 12 de Hebreus, do 1 ao 13. Só que aí eu vou estar falando e nós vamos ler os versículos. Então, uma vida que agrada a Deus. Né? Qual é essa vida que agrada a Deus? Mas é interessante, antes de ler o primeiro versículo, né, que é assim, o verso 1 diz o seguinte, né, mas antes de ler, a vida que agrada a Deus, ela é completa, ela completa o seu propósito em santidade e perseverança. A vida que agrada a Deus completa o seu propósito em santidade e perseverança. Aí nós vamos ler o verso 1. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Né? Para que nós possamos fazer uma boa interpretação da palavra de Deus, é necessário, né, você conhecer o hebraico e o grego. Né? Nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito na língua hebraica e alguns textos em aramaico. Né? No Novo Testamento, foi escrito no grego. Mas se você não quiser se dedicar, aí gastar alguns anos da sua vida estudando o hebraico e o grego, você pode ler alguns comentários. Hoje nós temos alguns comentários que nos facilitam, que nos ajudam a entender melhor e fazer assim uma boa interpretação. E também quero falar para você, se você também deseja fazer uma boa tradução, uma boa interpretação, melhor dizendo, também é bom você conhecer a nossa língua, o português. Né? E aí nós vamos ver algumas versões na nossa língua que também nos ajuda bastante. Uma versão que me agrada muito, né, é a NVI, que a linguagem é uma linguagem, né, mais clara, mais simples de nós entendermos a palavra de Deus. Né? Nós temos aí algumas versões mais antigas, né, onde a palavra é um pouco mais rebuscada e aí atrapalha, né, se nós não tivermos ali um dicionário ao nosso lado. Então aí, por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês possam entender o que o autor de Hebreus está falando no capítulo 12. Como eu falei, para que nós possamos entender, né, entender o capítulo 12, é necessário ler o capítulo 11. Então, assim, vamos lá. Diz o seguinte, no capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é interessante que o versículo 1 já começa, né, portanto. E o que isso significa na nossa língua portuguesa? Né? Nós vamos entender claramente, eu estou aqui com a minha colinha, né? Aí quando eu estava meditando nessa mensagem, me veio à mente a nossa diaconisa Maria Elisa. Se eu tiver errado, irmã Maria Elisa, a irmã pode me corrigir sem problema nenhum, tá bom? Então, essa questão, portanto, isso aí vai nos facilitar a entender que o que o autor de Hebreus está falando nesse capítulo 12, ele está confirmando aquilo que está no capítulo 11. Então, portanto, introduz uma oração coordenada
que contém a conclusão de um raciocínio. Que raciocínio é esse? Aquele que ele fez no capítulo 11. Deu para os irmãos entenderem? Não é só para a gente poder afinar as nossas ideias. Uma vida que agrada a Deus, né? Como nós falamos, completa seu propósito em santidade e perseverança. Então aqui o autor, né, de Hebreus, no capítulo 12, ele está concluindo o seu raciocínio que ele fez no capítulo 11. Então nós podemos entender a exposição, motivos que ele fez anteriormente no capítulo 11. E aí nós temos, né, o seguinte: o autor fala que nós temos a rodear-nos temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Né? Aqui o autor está fazendo uma alusão aos personagens do capítulo 11. Então, essas são as testemunhas. Né? Então, aqui, aí ele fala para nós. Portanto, eu estou concluindo um raciocínio do capítulo 11. E eu falo para vocês que nós temos aqui uma nuvem, uma tão grande nuvem, né, de testemunhas, né, que estão a nos rodear. Né? Então, ou seja, aqueles personagens, aqueles heróis da fé, eles são, né, essas testemunhas que estão a nos rodear. E aqui ele fala que precisamos de nos livrar de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós. Aí ele continua: e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Uma vida que agrada a Deus, completa seu propósito em santidade e perseverança. Se você quer agradar a Deus, né, nós precisamos lembrar, né, desses personagens que nós estamos mencionando aqui, os heróis da fé. Eram homens iguais a nós, sujeitos às mesmas tentações, né, os mesmos erros, mas eles, né, dedicaram a sua vida a servir ao Senhor. Eles não negaram a esse Deus, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. Ou seja, eles mostraram a santidade e perseveraram no caminho que foi proposto a eles. Mesmo, volto a falar, mesmo diante das lutas, das dificuldades, eles permaneceram firmes no Senhor. Aí eu não sei o que você está passando. Eu tenho ouvido muito as pessoas reclamando, se lastimando com relação a essa pandemia, a esse momento que nós estamos vivendo. Mas se nós pararmos e pensarmos um pouco, eu até coloquei isso lá no grupo da igreja, nós temos motivos para agradecer a Deus. Em vez de ficar reclamando, nós temos motivos de agradecer. Se você está me assistindo, é sinal que você está vivo. Você já agradeceu a Deus? Então, ou seja, qual é a melhor maneira que eu tenho de agradecer a Deus? É através da minha vida. Então, se eu viver uma vida de santidade e perseverança, com certeza eu vou estar agradando a Deus. Eu não posso agradar a Deus simplesmente dizendo obrigado, mas eu preciso demonstrar isso na minha vida, em atitudes. Não é somente um dia, mas todos os dias da minha vida eu preciso demonstrar essa santidade e perseverança. Aí sim, a minha vida vai ser uma vida que agrada ao Senhor. Então é importante nós entendermos isso. Volto a falar, o que o autor de Hebreus está colocando aqui é isso, nesse capítulo. Ele chama a atenção para os leitores, ele chama a atenção dos seus leitores, nesse sentido. Ele faz essa alusão. Nós temos uma nuvem grande testemunha que está nos rodeando. Ou seja, o que nós podemos pensar? Pessoas estão nos observando, pessoas estão olhando aquilo que nós estamos fazendo. Então é importante que eu possa realmente ter uma vida de santidade. Eu não estou querendo dizer que você tem que ser santo. A palavra santo
que nós entendemos é que nós somos separados para, né, servir a esse Deus. Né? Esse Deus que cuida de nós, esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que nos guarda e nos protege. É esse Deus, né, que faz isso mesmo nós não merecendo. Que na realidade, o que nós merecemos é o castigo. Mas Deus, né, pelo seu amor que Ele tem por nós, Ele faz justamente o contrário. Ele se doa a nosso favor. Então é importante nós entendermos isso. Eu preciso ter uma vida que agrade a Deus. Então a minha vida, ela precisa cumprir esse propósito em santidade e perseverança. Eu preciso, né, viver uma vida diferente do que o mundo vive. Então é importante nós entendermos isso. E a questão da perseverança. Então eu sei que no dia a dia nós temos vontade de muitas vezes, de jogar tudo para o alto, de desistir. Porque quando nós olhamos para aquilo que está nos cercando, né, a vontade realmente é de desistir. Eu estou sendo sincero com você. Mas por que isso acontece? Nós vemos tanta corrupção, tanta maldade, tanta coisa que realmente que nos faz mal, que nos aflige, que a vontade que dá é jogar tudo pro alto. Mas aí, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, a Bíblia, e quando nós olhamos para Deus, aí nós vamos entender que é necessário nós perseverarmos, continuarmos a nossa caminhada, como o autor fala, né, novamente no versículo 1, do capítulo 12. Né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se você lembra, eu li Jeremias, capítulo 29, lá no verso 11, né? Deus tem um plano para você. Deus tem, né, uma carreira para você. Então é interessante que nós precisamos trilhar o caminho que o Senhor quer. Que com certeza esse caminho que Deus quer vai ser o melhor. Se você me perguntar, eu não sei. Mas se você buscar, como nós lemos lá em Jeremias, né, que aí Deus fala que ele vai se deixar ser achado. Ou seja, Deus não é um Deus que se esconde. Pelo contrário, ele se deixa ser achado. Então é importante você entender isso. Mas quando você lê a Bíblia, você precisa fazer essa interpretação. Você precisa meditar na palavra do Senhor. Então essa é uma vida que agrada a Deus. Né? Que possamos viver essa vida em santidade e perseverança. Volto a falar, muitas coisas desse mundo vão querer nos afastar de Deus. Vão querer realmente nos contaminar. Mas precisamos lembrar que, além de Deus, temos pessoas que estão a nos observar. Algumas, né, estão nos observando para que possamos servir de exemplo. Aliás, algumas pessoas servem, olham para nós querendo nos imitar. Desculpe aí o erro. Então aí, só pegando o gancho novamente. Algumas pessoas olham para nós, nos observam, querendo nos imitar. Então é importante nós pensarmos nisso. Será que as pessoas olhando para nós, será que elas podem nos imitar? Principalmente na nossa santidade e perseverança, na nossa fé. Então é importante você pensar nisso. Há pessoas que estão te observando. Outras estão querendo que você erre para poder te criticar. Infelizmente, isso também é uma verdade. Há muitas pessoas que estão nos observando, esperando que você, né, dê um passo em falso para poder dizer, olha lá, tá vendo? É crente, olha lá, errou. Para ser crente assim, é melhor nem ser. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas o importante é você não desistir. É você olhar para Deus, firmar os seus olhos em Deus e continuar a sua caminhada, a sua carreira, lembrando sempre que Deus é Ele que tem os planos para a sua vida. E aí, ou seja, como nós
lemos lá em Jeremias, planos, né, de prosperidade, planos, né, de esperança. Né? Então, tudo isso, né, o nosso Deus ele está querendo nos dar. Ele está querendo fazer o melhor para nós. Então, que nós possamos, né, viver essa vida que agrada ao Senhor. Então, nesse primeiro ponto, uma vida que agrada ao Senhor é uma vida de santidade e perseverança. Bom, segundo ponto, a vida que agrada a Deus inspira-se na vida de Cristo. A vida que agrada a Deus inspira-se na vida de Cristo. Então vamos ler o verso 2 a 4, que diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então aí, só repetindo para os irmãos poderem fixar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. A vida que agrada a Deus inspira-se na vida de Cristo. Cristo é nosso maior exemplo, né? E aqui, lá em, se eu não me engano, acho que é Filipenses, que fala que, né, Jesus, né, ele abriu mão da sua glória e veio a esse mundo e passou por tudo aquilo, né, por amor. Ele entregou a sua vida a cada um de nós. Então é importante nós termos Jesus como nosso, né, exemplo de vida. Muitas vezes nós trocamos Jesus, né, por uma fama, trocamos Jesus por uma carreira brilhante, abrimos mão de Jesus muitas vezes por tantas coisas. E ele, né, abriu mão da sua glória. Ele não precisava passar por tudo aquilo que ele passou, mas ele fez isso por mim e por você. E o que nós podemos fazer para agradar a esse Deus, né, que enviou seu Filho, Jesus Cristo? E Jesus, né, por amor também a cada um de nós, ele abriu mão da sua glória. E o que nós podemos fazer? Viver uma vida que agrada a Deus. Como? Inspirando-se na vida de Cristo Jesus. Não estou querendo dizer que você precisa fazer milagres. Não é isso. Que você precisa ser o mais santo. Também não é isso. Porque nós entendemos claramente que enquanto aqui na Terra nós não vamos conseguir a perfeição, né? Mas o que nós podemos fazer é vencer essa luta contra o pecado, né? Aí alguns podem até falar, mas é difícil, mas não é impossível, né? Precisamos entender claramente que Jesus, né, veio a esse mundo como homem, né, como homem. Alguns não acreditam nisso, fala que homem nenhum poderia suportar, mas eu entendo que sim, que sim. E ele suportou tudo isso por amor. A Bíblia relata que Jesus, né, teve fome, teve sede, teve sono, chorou. Os mesmos sentimentos que nós temos, Cristo Jesus também teve. E ali, né, ele conseguiu. A Bíblia relata que Jesus, depois de 40 dias, 40 noites,
ele teve fome, ele estava ali em um propósito de oração, de comunhão com o Pai. E ali veio o diabo tentar Jesus. E Jesus, né, venceu as tentações usando a palavra de Deus. Então nós podemos pegar isso como exemplo. Né? O salmista fala que para que nós possamos, né, viver uma vida de santidade, é necessário esconder a palavra do Senhor em nosso coração. Eu não sei se você tem o hábito de ler a palavra de Deus. Não sei se você tem o hábito de orar, de falar com Deus. Mas aqui está uma maneira que nós temos, né, de vencer o pecado. Né? Pegando o exemplo de Jesus, que usou a palavra para poder, né, vencer as tentações, nós também podemos fazer isso. Mas é necessário que você, né, conheça a palavra do Senhor, que você esconda, né, que você se alimente para que você possa, dessa forma, vencer as tentações, vencer o pecado. O salmista também fala no Salmo 1, né, bem-aventurado aquele que medita, né, o feliz é aquele que medita na sua palavra dia e noite. Aí ele faz, né, uma comparação, que esses que fazem, né, que meditam na palavra do Senhor dia e noite, vão ser como uma árvore, né, frondosa, que dá os frutos na estação certa. Então é interessante nós pensarmos nisso. Né? Então aqui, né, precisamos pegar, né, a nossa vida, a vida que agrada a Deus, ela precisa ser inspirada em Cristo. Então aqui nós estamos falando sobre isso. É necessário que nós possamos pegar Cristo como exemplo. Né? Cristo, ele se humilhou, ele foi obediente, e a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Ele não se importou, né? Aqui, como o autor de Hebreus fala, né, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Muitas vezes nós caímos logo de primeira, nem sequer, né, damos o trabalho de resistir. Né? Aí depois que a gente começamos a chorar, me perdoa. Mas é necessário, aqui como autor de Hebreus, nós precisamos, se for até o sangue, se tivermos que enfrentar a morte, mas que nós possamos resistir ao pecado, que nós possamos ser fiel a esse Cristo. É importante nós pensarmos nisso. Uma vida que agrada a Deus, ela se inspira em Cristo. Então aqui, como o autor de Hebreus fala, né, Jesus, ele é o nosso, né, precisamos olhar para esse Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né, que ele coloca, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Né? Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu creio que não precisa nem mais falar nada. O próprio texto, né, o próprio versículo aqui está falando isso. Tudo isso que ele fez é para que nós não venhamos a nos cansar e nem nos desanimar. Mas para que isso aconteça, eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso manter o meu olhar fixo, firmemente, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tá bom? Então essa é uma vida que agrada a Deus. Né? Para que possamos ser imitadores, pegar a Cristo como exemplo e sermos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo ele fala isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós olhamos para a Bíblia, nós devemos pegar exemplos, né, como esse. Né? O apóstolo Paulo olhando. E é interessante, né, agora me veio à mente, é interessante, hoje em dia, nós costumamos falar o seguinte, não olha para mim não, não olha para mim não, olha para Jesus. Mas aqui é interessante que o apóstolo Paulo ele faz justamente o contrário. Né? Olhem para mim. Se vocês fizerem aquilo que eu faço, vocês vão se dar bem.
E eu creio que, pegando esse gancho, eu creio que nós devemos mudar, sim, o nosso discurso. Precisamos falar para as pessoas: olhe para mim. Se você quer, né, viver uma vida diferente, se você quer ter uma vida compromissada com Deus, uma vida que agrade a Deus, olha para mim. Imagina só, irmãos, né, como seria diferente se nós, né, entendêssemos isso. Né, se nós vivêssemos uma vida que agrade a Deus. Olha quantas pessoas nós estaríamos conduzindo a Deus. Olha quantas pessoas nós estaríamos conduzindo para Deus. E aí que nós possamos realmente, né, ter esse entendimento, né, de não só entendimento, mas também coragem para poder chegar para as pessoas e falar isso. Olha para mim, olha para mim. Tá? Que vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu creio que isso não é impossível, irmão. Não é impossível, mas é necessário que nós tenhamos uma vida que agrade a Deus. Como nós falamos, uma vida que agrada a Deus, ela se inspira, ou seja, precisamos imitar, né, a vida, né, de Cristo, imitar aquilo que Cristo fez. Então aqui o autor ele colocou, né, o passo, né, nos entregarmos por completo. Eu creio que é isso. Nós nos entregarmos por completo e saber que Jesus, por amor, né, ele abriu mão da sua glória e aqui ele, né, trocou a alegria, como o autor coloca aqui, trocou a sua alegria que lhe estava proposta para suportar a cruz. E aqui ele coloca mais, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pense nisso, irmãos. E terceiro e último ponto. A vida que agrada a Deus é moldada pela disciplina santificadora. Né? A vida que agrada a Deus é moldada pela disciplina santificadora. Então eu vou ler aqui os versos 5 a 13. Verso 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Amém? A vida que agrada a Deus é moldada pela disciplina santificadora. Irmãos, quando nós falamos de disciplina, né, é interessante que no nosso português nós não temos muita noção do que é disciplina. Né? Eu tenho certeza que quando nós falamos de disciplina, automaticamente vem em nossa cabeça, né, a questão, a escola. Aí eu faço tal disciplina, né, eu estudo tal matéria. Né? Então aí vem logo. Mas quando nós entendemos o que é disciplina,
né, é algo que nós precisamos exercitar, né? Ou seja, eu vejo que a questão de você orar, de você ler a palavra de Deus, é uma disciplina. Você precisa se exercitar, você precisa realmente ser disciplinado. Então, aqui, por isso que eu coloquei, né, disciplina santificadora. Né? Eu entendo claramente, né, se nós não fizermos isso, se nós não tivermos uma disciplina para poder, né, colocar isso em prática, fica difícil. Né? Eu não consigo entender uma pessoa que se diz cristã que não lê a palavra de Deus, que não tira um tempo para ler a palavra de Deus, que não ora. É necessário que nós precisamos ter uma vida, né, de oração e de meditação na palavra do Senhor. Dessa forma, nós vamos nos fortalecer. Dessa forma, né, nós vamos estar agradando ao Senhor. Então, aqui nós vamos ver, aqui o autor de Hebreus, ele faz uma comparação. Se nós somos, né, pelos nossos pais terrenos, se nós somos corrigidos, disciplinados por eles, né, quanto mais a Deus. E aqui o verso de número 6 fala o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Não é que Deus seja ruim, não é que Deus quer que você viva uma vida de sofrimento, né? Não é isso. É pelo contrário. Na realidade, Deus vai te corrigir porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Mas devido ao nosso pecado, devido à nossa desobediência, né, então Deus ele vai nos corrigir. Né? Então é interessante nós entendermos isso. Deus não faz isso porque Ele é um Deus ruim. Pelo contrário, Ele faz isso porque nos ama. Então é interessante nós entendermos isso. Muitas vezes nós vamos reclamar, nós vamos questionar a Deus, vamos falar que Deus é esse que está me castigando. Mas é necessário você entender, né? Quando nós erramos, quando nós pecamos, tem uma consequência. Né? Toda nossa ação tem uma consequência, ou boa ou ruim. Né? Na nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Então nós precisamos entender isso. Né? Então aqui esse verso número 6 é bem interessante, porque o Senhor corrige a quem ama. Né? Se você está passando pela disciplina do Senhor, você deve se alegrar. Talvez você pense: poxa, pastor, isso aí é maluquice. Como é que eu vou me alegrar na correção do Senhor? Mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai entender claramente. Se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Tá? Deu para você entender? Então, que você se alegre nisso. Que você não fique triste, que você não fique desanimado. Mas que você possa renovar a sua esperança, que você possa se firmar. Como no verso 12. Por isso, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos. Façam caminhos retos para os seus pés. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. E talvez essa atitude sua, né, em vez de ficar reclamando, mas que você possa glorificar, né, você possa estar trazendo aquelas pessoas, né, os mancos, aqueles que estão com dificuldade para poder continuar a sua caminhada. E você seja o exemplo que eles precisam para que também para que eles parem de mancar, para que eles parem, né, de tropeçar. E assim você vai conduzir, né, vai ajudar eles nessa caminhada. Como o autor coloca aqui, né, para que o manco não se desvie, mas seja curado. E é através de você que Deus quer fazer isso. É através de você. Então, que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus. Então, para concluir, eu vou ler, né, esses 3 pontos. Que você possa refletir nessa manhã, amanhã tarde, né? Que você possa refletir como é que está a sua vida. E que você, esse é o meu desejo, que você possa
almejar isso, que você possa realmente querer viver uma vida que agrade a Deus. Então vamos lá, a vida que agrada a Deus completa seu propósito em santidade e perseverança. 2. A vida que agrada a Deus inspira-se na vida de Cristo. 3. A vida que agrada a Deus é moldada pela disciplina santificadora. Tá? Então nós precisamos entender que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Tá? Não é como uma musiquinha que nós cantamos, mas que seja realmente algo que você deseje de todo o coração. Tá? Que o meu alvo seja Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus possa, que você possa querer ser realmente moldado por Deus. Que a sua vida seja uma vida moldada pelo Senhor. E assim você possa viver uma vida onde as pessoas possam olhar para você e ver que você vive uma vida diferente, uma vida que agrada ao Senhor. E eu tenho certeza que uma vida que agrada a Deus, as pessoas que nos cercam vão querer estar ao nosso lado, porque nós somos diferentes, nós pertencemos ao Senhor, e isso realmente vai atrair as pessoas. Então que Deus possa estar aplicando a sua palavra em seu coração, e aquilo que eu deixei de falar, o Espírito Santo possa estar complementando em cada coração também. Vamos estar orando e assim encerrando o nosso culto nessa manhã. Quero já deixar o convite para logo mais à noite, às 19 horas, e assim nós possamos estar aqui novamente para glorificar e exaltar o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por essa palavra, ó Pai, e que possamos realmente, ó Pai, desejar viver uma vida que agrade ao Senhor. Que nós possamos viver essa vida que o Senhor nos concede, ó Deus, de uma forma que venha, ó Deus, honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, mostrar para essas pessoas que nós somos diferentes, que nós pertencemos ao Senhor. E nós queremos te pedir nesse momento que através do teu Santo Espírito nós possamos, ó Deus, conseguir fazer isso, para que pessoas possam olhar para nós e querer imitar a nossa vida. E dessa forma, Pai, possamos conduzir através do teu Santo Espírito pessoas, ó Deus, nessa caminhada, pessoas que também desejem, ó Deus, viver uma vida que agrade ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma vez, esteja abençoando cada um, ó Pai, que participou, ó Deus, assistindo, ó Pai, esse culto, ó Deus. E abençoe também aqueles que ainda vão assistir, ó Pai. Mais uma vez, ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, ó Pai, que o Senhor nos concede. Agora, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, nos conceder o restante de tarde na Tua presença. Possamos ter aí um almoço abençoado, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, e que não venha, ó Pai, faltar o pão de cada dia em nossas mesas, ó Pai. Ó Deus, tudo isso eu venho te pedir e já te agradecer, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.